Olá, Conversa de Peso de hoje recebe o diretor-geral da nossa Companhia Municipal de Saneamento, nossa Comusa. Ele que é vice-prefeito da cidade de Novo Hamburgo e que encerra seu mandato no próximo dia 31 de dezembro. Mas o que a gente espera hoje é, sobretudo, uma avaliação desse legado que fica à frente da nossa Comusa para essa e para as futuras gerações, porque a gente sabe que quando tratamos de água e de saneamento, os impactos eles são sentidos desde o primeiro momento, mas crescente a cada momento. A gente já tem uma série de entrevistas no Conversa de Peso com ele, e eu convido você a acompanhar lá no nosso YouTube um pouco da trajetória dele, porque hoje vamos falar muito de Novo Hamburgo, da nossa Comusa Márcio Liders. Muito bem-vindo a esse Conversa de Peso. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma grande satisfação estar aqui e prestando contas para a nossa comunidade de um trabalho tão bonito que a gente fez à frente da autarquia. 4 anos de vice-prefeito. Isso, exatamente. Pronto para deixar o cargo? Chegasse a assumir em alguns momentos. Né? Eu assumi em 8 oportunidades, né? Então é uma grande satisfação, né, para mim, que sou hamburguense, poder ter assumido 8 vezes, né, o cargo máximo da minha cidade, né? Então é uma honraria para poucos, né? São poucos que conseguem sentar na cadeira de prefeito, e eu tive a honra de poder fazer a minha parte e também cumprir, né, com as minhas obrigações. Tu vinha dizendo já há mais tempo, desde antes do início do ano, mas com a convicção ali naquele momento, e acho que a enchente ela veio a sacramentar essa decisão de que tu precisavas estar à frente do poder público e da companhia, da tua decisão de não concorrer. Olhando para a história agora, Márcio, foi a decisão acertada? Eu acredito que sim, né? Porque também as pesquisas... Era natural que tu viesse uma nova eleição, uma reeleição, ou até uma candidatura a prefeito. Era natural, mas as coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, e principalmente a questão da enchente, acabou abalando muito essa decisão, né? Eu disse lá naquele período, logo posterior à enchente, que achava temerário fazer uma eleição em cima do que tinha ocorrido, porque é natural e é do ser humano querer buscar culpados, né, por aquilo que acontece, muito embora a gente saiba que o estado inteiro foi atingido, né. Então, alguns conseguiram se sair bem disso, como foi o caso do Melo em Porto Alegre, né, que conseguiu dar uma volta, até pelo trabalho que já tinha prestado, pela forma de conduzir, mas nem todo mundo também tem essa habilidade, né, e tu não estando num processo de reeleição, que também dificulta bastante as coisas, porque se tu é o mandatário, tu tem a prefeitura na mão para poder demonstrar também o trabalho que tu está fazendo, né, isso também facilitou um pouco a coisa. Não digo que tenha sido fácil para o Melo ganhar a eleição, acho que não foi. Os adversários também ajudaram. Também ajudaram, mas ele demonstra um bom trabalho, né, então isso fez toda a diferença nesse momento, mas a minha decisão foi pautada muito em cima disso também. Sair naquele momento, no momento que as pessoas mais precisavam da gente, também não era uma coisa que eu aceitaria assim de uma maneira tão tranquila, né? Então, parece que tu estava fugindo de uma responsabilidade. Então, eu não sou assim, a eleição tem de 2 em 2 anos, né? Então, segue a vida e para frente a gente avalia de novo. Esse período todo da nossa história, Márcio, acho que ali na frente a gente vai conseguir fazer uma leitura ainda mais clara disso. Ele foi de forma determinante impactado pela perda, pela ausência do nosso amigo Serjão, né? É verdade, também tem isso, né? Todo o mapa político se redesenhou a partir... Nós tivemos uma eleição interna no partido, que foi bastante conturbada, e aí o Serjão era para ser o nosso candidato a presidente do partido naquele momento, eu nem podia fazer parte da executiva mais, por conta da condição de vice-prefeito, o estatuto do MDB não permite, e aí faltando 2 semanas para a eleição, o Serjão falece, e aí então mudou todo o cenário ali também do que aconteceu, né, as pessoas que presenciaram. Então os caminhos, às vezes as coisas vão por um caminho que a vida te leva, né, então tu não escolhe muitos caminhos assim. O Ibsen Pinheiro dizia uma coisa bem interessante, principalmente sobre mandatos executivos, né, ele dizia que mandato executivo é destino. Tu pode ser o melhor, tu pode ser o mais empenhado, tu pode ser o mais trabalhador e nem sempre tu vai conseguir. Então, mandatos executivos são destino. Então, tu tem que estar predestinado para ser,
sendo bom ou sendo ruim, tu vai acabar sendo. Muito bem. Fala um pouquinho dessa herança. No dia de hoje, nós comemoramos os 27 anos da Comusa. Da nossa Comusa. Foi uma grande batalha, né, Rodrigo? A gente que presenciou aí, que estava no movimento estudantil na época, né, que ajudou no Canecaço, né, no centro da cidade, para lutar pela Comusa, para a Comusa ser de Novo Hamburgo, porque tinha um serviço que era muito mal prestado, né? Principalmente nas zonas mais altas, no período de verão, nós tínhamos um problema muito sério de abastecimento. Quem vivenciou ali os anos 80, anos 90 em Novo Hamburgo sabe a grande dificuldade, né? A expansão da cidade, a construção de muitos prédios, muitos edifícios. A solução que dava era cavar um poço, né? Era procurar poço porque não tinha abastecimento. Então a cidade cansou disso, né? A cidade cansou disso. Então a Comusa ela faz parte de Novo Hamburgo, ela foi conquistada pelos cidadãos de Novo Hamburgo, por isso tem essa responsabilidade que a gente tem também de gerir uma autarquia que é nossa, né? É da cidade de Novo Hamburgo. A partir daquele momento a gente passa a ter uma autonomia maior e influir decisivamente nos projetos de expansão, de melhoria, né? Como é que está essa conta dessa encampação da Comusa, dessa transferência desse pedaço da então Corsã para a cidade de Novo Hamburgo? Para mim não houve como discutir, né? Quando eu sentei na cadeira já tinha uma decisão transitada em julgado, só houve o pagamento, né? A decisão pelo pagamento. A Comusa ela foi encampada pelo município de Novo Hamburgo, né? Então o grande devedor da Corsã é a prefeitura de Novo Hamburgo, é o município de Novo Hamburgo, que foi quem encampou na época, acabou transformando em uma SA, que depois virou uma autarquia, e agora quando foram lançados esses precatórios, que precatório não tem mais discussão, né? Tu tem que pagar, foi feito por este governo, né? Quando foram lançados os precatórios em 2018, uma legislação autorizativa para que a Comusa fizesse o pagamento, né? Foi uma decisão política de governo, né, para que a Comusa fizesse o pagamento. O que pode vir a mudar, né, com a entrada do novo governo, enfim, até porque os precatórios, volto a dizer, são do município de Novo Hamburgo, porque foi o município que encampou a Comusa na época. Mas nós ali, sem atualização, na época, tínhamos uma dívida de 200 milhões, tá, dos quais nós já pagamos 119 milhões. Óbvio que daí houve uma mudança também no transcurso pelo STF com o índice de correção, que passou a ser Selic, então esse índice de correção acabou subindo essa dívida e hoje deve estar em torno de uns 120 a 130 milhões ainda que faltam pagar. Mas posso dizer com maior tranquilidade assim, que pelas medidas de austeridade que a gente tomou ao longo do tempo, a gente conseguiu pagar praticamente metade da dívida que nós tínhamos com a Corsã. Então, isso demonstra que é possível pagar, isso demonstra que fazendo as ações necessárias, só que, né, é uma ação de governo, né? Nós respondemos até 31 de dezembro desse ano e a partir daí o novo governo tem que tomar as proposições que julgar necessário para conseguir fazer frente ao restante. Mas falta. Parece óbvio que seja a própria Comusa que podendo mas ser é uma decisão de governo, né? Porque o município realmente não tem condições de fazer tudo que já compete a ele. Né? É uma decisão de governo, né? O governo é que tem que avaliar, né, de onde vai tirar seus recursos, qual é a política que vai tomar com relação a isso, né? É uma proposição que não nos cabe também, né? Então. E como foi fazer esse pagamento, resolver essa bronca, vamos chamar assim, e ao mesmo tempo ter espaço para investimentos, ter espaço para contratação, mas alguns investimentos também dentro do caixa da empresa. Foi bastante difícil, né? Porque a gente teve que ter medidas austeras para poder fazer economia, né? O máximo de economia que a gente pudesse. A gente segurou bastante tempo, por exemplo, concurso público a gente fez, né? Fazem 2 anos, então a gente segurou tudo o que foi possível segurar, né, para conseguir fazer caixa, e isso reflete hoje no saldo positivo que nós temos ao final de gestão, né? Então demonstra que esse março. Nós entramos na Comusa em 2018 com 53 milhões em caixa, vamos entregar com em torno de entre 80 e 85 milhões nesse final de exercício, então a gente tem um superávit de aproximadamente 40 milhões, né? Então isso demonstra, né, a boa gestão que foi feita na autarquia, né, que entregamos com recurso em caixa aí para poder fazer frente também aos investimentos e às obrigações que nós temos a longo prazo. Como é que está hoje organizada a nossa instituição, nossa empresa, nossa Comusa? Quantidade de funcionários, o que ela entrega, quantas mil economias, que números tu pode nos contar assim, de
de serviço prestado? Nós temos praticamente 85 mil economias, né? A gente já está universalizado na água, tem em torno de 98% da cidade abastecida com água, só a área rural mesmo da Lomba Grande que não, até porque é inviável a gente fazer rede pela distância, pelo custo, né, operacional que você tem. Lembrando que Lomba Grande é 2 vezes o tamanho de toda Novo Hamburgo. Exato, então temos em torno de 85 mil economias abastecidas em Novo Hamburgo. A mesma coisa com relação à coleta de esgotamento sanitário, né? Nós ainda estamos com um índice bastante baixo de esgoto, mas também quando entramos com 4,5% de esgoto tratado, a gente está com 8%, né, que a gente colocou em operação a EIT Vila Palmeira e também a EIT Roselândia, né, e estamos trabalhando a todo vapor agora com a EIT Luiz Hall, que é a maior obra de saneamento da América Latina hoje, né, na atualidade, e é um orgulho para nós, porque logo que entramos também, 30 dias após, recebemos a notificação da Caixa porque o financiamento seria perdido, né? Financiamento de 2011. Né? Então conseguimos restabelecer em Brasília, fizemos toda uma força política também para restabelecer esses recursos de 100 milhões de reais para poder tocar nessa obra do Luiz Hall e entregar esgotamento para a cidade de Novo Hamburgo. Então, apesar de todos os entraves, né, de todas as dificuldades, a obra está acontecendo. Dá uma pontinha assim de tristeza não ter conseguido andar mais com ela? Na verdade... Porque a enchente bagunçou toda a vida, né? É que são fatos supervenientes também que não são só enchente, né, Rodrigo? A gente teve greve dos caminhoneiros lá em 2018, né, 19. A gente teve a maior seca da história, né? A gente teve... Tu pegou a maior seca da história e a maior enchente da história. E antes da maior enchente da história, um ano antes, nós também tivemos uma enchente bastante severa, né? E sem contar, que também é importante a gente destacar, 2 anos e meio de pandemia, né? Que nós tivemos dificuldade de fornecimento de material, nós tivemos praticamente tudo parado, né? O mundo parou por causa de uma pandemia, por pelo menos um ano e meio, tudo parou, né? Depois disso, nós tivemos o aumento considerável do custo, né, de qualquer coisa que fosse feita em construção civil. Então, tu imagina tudo isso junto e a gente ainda está fazendo obra e está tendo superávit, né? Então, demonstra a capacidade que a gente teve de se reinventar, né, de poder construir coisas, construir alternativas, né, de trazer o nosso servidor para perto também e poder fazer o que era necessário para a comunidade de Novo Hamburgo. O que precisou mexer no projeto para que a gente pudesse considerar a possibilidade de novas cheias como essa ou próximas dessa? O aterro que foi feito lá, a terraplanagem que foi feita... Ela é uma área sempre alagadiça. É uma área alagadiça, né? E até foi uma demora bastante grande de análise do Ministério Público Ambiental e todas, a FEPAM, etc., para conseguir liberar a construção, né? Porque é uma franja do Rio dos Sinos ali, aquela área de banhado que a gente construiu. Mas nós tínhamos aí 1,5 metro, né, de sobra, né, na altura do alagado em 100 anos no estudo da Metroplan. 1,5 metro acima do alagado em 100 anos, esse é o projeto. E ainda assim ficou em torno de 60 centímetros a lâmina d'água com essa enchente que aconteceu. Então, imagina que nós estamos falando aí de 2,10 metros, mais ou menos, da enchente em 100 anos, dos estudos da Metroplan de 100 anos. Então, em cima disso, né, se depois da enchente se fez toda uma análise novamente do projeto e se chegou à conclusão de construir uma mureta em volta, né, como se fosse uma floreira de mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, né, que vai dar uma segurança maior para a construção. E também os blocos, né, hidráulicos que vão ser construídos também vão ter uma altura um pouco maior, né, para proteção, né, para a gente ter uma proteção. A gente sabe que estão se fazendo estudos também com relações a DIC, relações a estudos de vazão do Rio dos Sinos, né, por conta disso, mas também nós temos que tomar alguma proposição para não deixar que a água entre de maneira tão fácil assim e acabe com a estação. Por isso que depois de ter tido essa proposição de atualizar o projeto, a gente está tocando. Muito bem. Isso nos garante um crescimento de quantos por cento no tratamento do esgoto? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. E mais, 160 milhões do PAC para que a gente possa chegar a quase 90% do nosso esgoto tratado na cidade. Isso é possível realmente? É possível, já está. Na volta do intervalo hoje, numa conversa de peso
com o diretor-geral da Comusa, nosso vice-prefeito de Novo Hamburgo, Márcio Liders. Ser feliz é agora. Viajar pelo mundo é o que eu mais queria. Na terra, na água, no ar, eu vou de Sesc com meu bem. Fazer check-in na alegria. Com Sesc o destino é ser feliz. Acesse o site e compre no Sesc mais próximo. Ser feliz. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor-geral da Comusa, vice-prefeito de Novo Hamburgo, Márcio Liders, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos. Depois de uma maravilhosa 0 Grau, vem aí o SIC 2025 em maio no Serra Parque em Gramado e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Ô Márcio, uma das coisas que a gente discute sempre e cada vez mais, felizmente, acho que existe uma consciência em torno de qualidade de vida, é o tratamento do nosso esgoto, né? Não é possível que a gente ache normal jogar no rio simplesmente tudo aquilo que são dejetos, rejeitos das nossas casas, das indústrias. As indústrias, claro, têm uma política à parte que lhes obriga a fazer um tratamento antes de devolver os resíduos líquidos para os nossos arroios e rios, né? Mas, quando a gente olha para o mapa, e essa numeração, ela, como tu bem destacou, ela era pouco mais de 3% quando vocês chegaram, quando tu chegaste especialmente, hoje está em torno de 8%. O que vai acontecer a partir dessa ET Lewis Hall? Nós vamos ter em torno de 58% do esgoto tratado na cidade de Novo Hamburgo. E como nós temos os interceptores ligados tanto no arroio Nicolau Becker quanto no arroio Lewis Hall, nós vamos poder ter a possibilidade de novo de ter um arroio Lewis Hall com água límpida no centro da cidade, né? Nós nos acostumamos ao longo do tempo de ter esgoto correndo a céu aberto no centro da cidade e achar que isso é uma coisa natural. Desde pequeno, né, eu ouvia minha avó falar do arroio preto, né? Sim. E continua sendo o arroio preto, né? Então nós não temos mais tantas indústrias de calçado hoje em Novo Hamburgo, que é uma pena, mas tudo muito largado, todo esse esgotamento, né, Rodrigo, com produtos químicos ao longo dos períodos também, de curtumes, de tudo, né, nos arroios. Não é diferente hoje, né? Os curtumes se colocavam ao redor do Lewis Hall. Ao redor do Lewis Hall, para botar essa água e mandar seus dejetos embora, né? Então nós estamos colhendo o fruto disso hoje em dia, né? É lamentável a gente achar, né, de forma sustentável e viver numa cidade bonita como é Novo Hamburgo com esgoto correndo a céu aberto. Acho que essa é a maior demonstração, né, que nós somos um país subdesenvolvido. E aí essa canalização, ela corre junto com o arroio? Ela corre junto com o arroio. Os interceptores, eles estão todos eles montados, todos eles prontos. Falta um pedaço só do arroio Nicolau Becker, lá no bairro Vila Nova, que também faz parte do escopo dessa obra, né, para finalizar. E em cima disso, eles vão ser destamponados quando a estação estiver funcionando e vão levar o esgoto direto para lá para tratar. Tem data para a gente ter o arroio limpinho de novo? Aí? Olha, ela entrando em operação, né, tudo transcorrendo dentro de uma normalidade, não tendo nenhum evento climático mais, tomara que não aconteça, né, Rodrigo, da maneira que aconteceu. A gente acredita que até o final do ano que vem ainda vai estar funcionando a estação. Opa, então é possível que um ano a gente comece a ter
É possível que O está tudo arroio redondo resgatado. agora Isso- para ela poder tocar, né? Vamos lá, 70 anos depois, praticamente. Né? Exato, exato. Porque lembro do pai contar de tomar banho, de pescar lambari ali 65, 70 anos atrás. Essa é a ideia, né? E a gente também vai ter que trabalhar muito forte também para as ligações clandestinas que ainda existem, né? De tubulações Puxa na vida. cidade, né? Ainda existe bastante. Com essa possibilidade que o PAC nos traz, hein? São 160 milhões que estão assegurados, é isso? 160 milhões para a gente poder fazer os interceptores do Arroio Pampa. Esses interceptores vão possibilitar que a gente faça depois um emissário para levar do Arroio Pampa até o Arroio Luiz Raul, pelo banhado do Rio dos Sinos, para fazer o tratamento de esgoto da outra bacia, que é a bacia do Pampa. Então nós vamos ter aí poucas bacias, como a do Cerquinha, que vão ficar de fora, né, dessa grande estação de tratamento de esgoto, o que pode, com projetos futuros, também ser uma viabilidade de fazer uma interligação, né? O Arroio Cerquinha pega um pedacinho da Santo Afonso. Pega um pedaço ali. E lá em cima, né, vem lá de cima da Boa Saúde, Da Boa Saúde. Isso, aquela área lá de cima, o que também pode ser uma interligação feita agora com o Boulevard Germânia, né, que vai sair por ali. Perfeito. Márcio, esse dinheiro, em tese, ele é suficiente para fazer essa obra? Uma grande parte dela, sim, ela está superdimensionada, um pouco até os valores ali, porque tem algumas questões relativas a desapropriações de terreno, que talvez não sejam necessários, mas o importante é tu ter esse recurso para poder fazer a avaliação do projeto agora a miúde, né? Poder fazer uma avaliação mais precisa de quanto efetivamente tu vai precisar. Eu diria que é possível fazer o que é necessário com 160 milhões. E nós temos mais 30 milhões também para uma nova adutora em Canudos, né? Também do PAC. Vocês estão aí concluindo a transição praticamente. Sim. Já foi discutida essa questão? Na verdade, porque é uma proposição de governo, né? Quando tiveram conosco na Comusa para tomar pé, mas foi tudo muito rápido também, assim. As informações todas que foram solicitadas já foram encaminhadas para a equipe de transição da prefeitura, para a doutora Fernanda, porque ela que faz o encaminhamento, né? Não é através da gente. Mas todas as informações que nos foram solicitadas foram informadas, inclusive com relação a essas questões de verba do PAC. E o que acontece a partir daí? Digamos que, hipoteticamente, isso vai acontecer. Você vai trazer todo esse arroio até a nossa ETE, até essa que está sendo construída agora. E terá capacidade para, já está dimensionada para esse volume todo de tratamento. Essa estação ela é dimensionada modularmente para 600 litros por segundo, né? Numa primeira etapa ela vai tratar 200 litros, né? Daí ela está dimensionada para uma segunda etapa de tratamento de 400, que daí comporta já o Arroio Pampa, né? Mas ela tem capacidade modular para se tratar até 600 litros por segundo. Então ela foi bem projetada para ter essa ampliação também até de carga ao longo do tempo. Se a gente pensar então numa sociedade, numa cidade, no Rio Grande do Sul, que tem uma tendência demográfica de diminuição, ela vai ser suficiente para o resto da vida. Acreditamos que sim, acreditamos que sim. Ela é pensada então numa visão... É pensada numa visão inclusive de tratamento terciário futuro também. O que significa terciário? Retirada de fósforo, né, magnésio, essas coisas da... Entendi. O que representa isso para a saúde da população, Márcio? Principalmente... Primeiro, né, nós temos um pacto que a gente assinou global, né? Isso, exato. Pacto da ONU desde 2019, né? Nós somos signatários do Pacto Global da ONU desde 2019, que é uma honra também, né, para a Comusa, porque só a Comusa e a Sabesp em São Paulo, né, que são signatárias do pacto. E ter essa responsabilidade com o meio ambiente, para nós, é a nossa atividade fim, né? Poder entregar e devolver uma água para o Rio dos Sinos muito melhor, inclusive, do que a gente pegou, né? Porque hoje o Rio dos Sinos é um rio classe 4, né? É um dos piores rios do país. Então a gente poder entregar água potável para as pessoas é um trabalho extremamente difícil, né? E nós temos que fazer a nossa parte. E é importante também, né, ao longo do tempo, ter esse envolvimento maior entre os municípios também, que são detentores, né, desse sistema de tratamento de água, para poder fazer uma ação unificada também, porque de nada adianta Novo Hamburgo fazer só a sua parte e os municípios do entorno não fazerem também, porque o Rio dos Sinos vai continuar com os mesmos problemas, né? Mas nós estamos caminhando a passos largos para poder entregar uma água muito melhor para o Rio dos Sinos. Então hoje está contratado, está devidamente dimensionado, está tudo certo para que a gente tenha aí até 58% do nosso esgoto tratado. É isso aí. Qual a possibilidade dessa extensão, com o dinheiro que já está previsto para Novo Hamburgo do PAC,
aí o município vai fazer a escolha se vai fazer ou não depois. Exato. Aí depende da comunidade como um todo pressionar para que isso aconteça, enfim, Exato. esperar que seja uma visão de futuro também dos nossos gestores, a gente pode saltar para quase 90%. Pode universalizar, é bem provável e bem possível de fazer isso com os recursos disponíveis até 2033. Como fica dentro desse superávit que tu está propondo, prevendo, foi realizado recentemente, está finalizando aí, a contratação dentro do mercado livre de energia. A gente sabe o quanto que consome, né, o tratamento de água, por exemplo, né, captação e tratamento de água. Né. O que dá para a gente pensar de incremento de superávit na sequência a partir dessa nova contratação? Foi uma visão interna, né, da nossa equipe lá, nosso pessoal da engenharia elétrica, que tomou essa proposição aí também de buscar uma formalização através do mercado livre de energia para a gente ter uma redução de custo energético, né, que é bastante elevado. Então, se fez um trabalho aí desde 2022, né, contratamos também uma consultoria para poder fazer esse trabalho de análise que culminou na data de ontem, culminou aí na contratação, né, de uma empresa, né, para que a gente possa ter uma economia ao longo de 5 anos de em torno de 20 milhões de reais, né, em energia elétrica. Em torno de 5 milhões por ano economizado. Exatamente. Então é um valor... Hoje a gente paga RGE. Exato, paga RGE, né? Então a gente está buscando uma contratação direta, né? E hoje é muito mais barato comprar energia do que construir, por exemplo, uma usina para porque nós teríamos que ter uma fazenda solar de energia solar, né? Pelo volume que a gente consome de energia, né? São motores, uma cidade que tem uma topografia que nem tem em Novo Hamburgo, bastante acidentada, né? Tu precisa de muitos motores para jogar água para os lugares, então tu imagina o quanto isso consome de energia, né? Muito bem. Márcio, com isso dá para a gente imaginar que não seja um mau negócio a água ser cuidada pela nossa gestão pública. Não é um mau negócio, Rodrigo. A minha provocação a ti, e a gente acabou discutindo relativamente muito pouco isso nas eleições, que é quase um cheque em branco, na verdade, né? Sem fazer com que as pessoas se comprometam com o que uma cidade deseja realmente, né? Mas a gente sabe que até pelo novo marco regulatório existe quase uma tendência de criação de companhias municipais ou regionais privadas. Uhum. Que caminho tu acha que a nossa Comusa toma aí? Porque me parece que ela é superavitária. Uma decisão, transformar uma autarquia ou conceder ela é uma decisão do prefeito. Né? É uma decisão política do prefeito, que pode fazer a concessão, a legislação federal autoriza também essa concessão, e é uma decisão da cidade, uma decisão que é construída, né, com os vereadores, é construída pelo prefeito e com a comunidade. Né. Eu acredito, né, e o nosso governo defendeu, até o último dia vai defender a Comusa como sendo pública, até porque ela foi uma luta dos hamburguenses, né, ela foi uma luta da cidade de Novo Hamburgo. A partir do momento que tu bota um parceiro privado, né, para explorar o saneamento, tu não tem mais o compromisso social. O privado, ele tem, e é natural que seja assim, ele está buscando lucro. Né? Então ele tem que ter lucro, ele tem que buscar o lucro. Uma autarquia municipal, como é o caso da Comusa, nós não podemos dar prejuízo. Né? Mas nós não temos o dever de ter lucro, então nós estamos ali para prestar um serviço, e eu sempre falo isso. Não tem empresários aí que se dividir. Eu sempre falo isso, né? Porque nós estamos gestores de uma coisa que é de todos nós. Né? Uma autarquia municipal, ela é uma coisa que é de todos os hamburguenses, né? Ela é de todos nós. Então, nós estamos ali e não podemos dar prejuízo e temos que fazer os investimentos necessários para a gente poder atingir as metas, para a gente poder prestar o melhor serviço. Agora, a partir do momento que tu privatiza uma companhia ou tu faz uma concessão de uma companhia, aquele parceiro privado que lá está vai ter que buscar lucro. Então, aí tu está falando de aumento de tarifa, está falando de uma série de coisas, né, para poder atingir aquela expectativa que é natural de quem é empresário, né? Tu é empresário, tu tem uma empresa e tu quer ter lucro, então é uma coisa natural. Conta para mim, assim, só eu e tu aqui, e o futuro a partir de 1º de janeiro, hein? Olha, isso aí nós temos alguns convites, né, tanto da área de saneamento... essa conversa eu conheço. Mas tanto da área de Tu não vai me contar, é isso, então? Que na verdade não tem uma decisão, né, a gente só consegue contar quando tem uma decisão tomada, né, mas... Sou advogado, né, Rodrigo? Minha esposa também é advogada, então nós temos um escritório de advocacia, que é
o negócio da família. Nós temos propostas também de saneamento, temos proposta política também. Quer dizer que esse know-how desses últimos anos, então... É que, na verdade, o saneamento também é uma área bastante restrita, né? E principalmente a gestão de uma companhia que tem um orçamento de 10 milhões por ano, né, com 300 funcionários. Então, isso faz com que tu adquira uma grande experiência aí nesse espaço aí de 7, 8 anos, né? Então, eu também fui para a área ambiental, né? Estou fazendo um mestrado em qualidade ambiental, então tem tudo a ver com essa área que eu escolhi e gostei de atuar. Tá bom, então em janeiro tu volta para combinar com a gente, para comentar com a gente sobre esses caminhos tomados. Sempre que for convidado estarei aqui, muito obrigado. Não tinha como a gente não ter um papo sério em torno disso, porque o assunto é muito sério, água e esgoto são questões muito sérias, a gente acompanhou muito de perto toda essa trajetória, na verdade da nossa Comusa, mas referendo muito especialmente aí do teu mandato à frente da empresa, da nossa instituição, né? Com a ansiedade de que tudo aquilo que está desenhado, projetado, pensado possa ser realizado e que a gente possa em breve comemorar números muito melhores, né? Obrigado, Márcio, sucesso, obrigado pelo teu trabalho à frente da nossa autarquia também. Muito obrigado pelo convite, sempre que for convidado estarei aqui, um grande abraço a todos. Muito bem, hoje uma conversa de peso com o diretor-geral da nossa Comusa, nosso vice-prefeito, Márcio Liders, no oferecimento de Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão. Parabéns, Comusa!